Olá! Você sabia que a poluição do ar mata mais de 50 mil pessoas por ano no Brasil? No mundo, o dado é mais assustador ainda. Cerca de 8 milhões de pessoas morrem a cada ano por esse motivo. Os dados são do Instituto de Pesquisas WRI Brasil e da Organização Mundial da Saúde. Esse perigo quase invisível é causado principalmente pela poluição dos gases emitidos pelos transportes e pelos processos de produção industrial. Vamos saber mais sobre esse assunto no Preservar a Lei, que começa agora. Poluição do ar é a introdução de qualquer substância na atmosfera que possa ser perigosa à saúde e também ao meio ambiente. As causas da poluição do ar são divididas em duas categorias: fontes naturais e pelas fontes causadas pela humanidade. Está presente no mundo desde a Roma Antiga, com a queima de madeiras, mas foi na Revolução Industrial que ela se ampliou consideravelmente. Os poluentes são classificados em dois tipos: poluentes primários e poluentes secundários. Os primeiros são emitidos pelas fontes para o ambiente, como no caso dos gases dos automóveis. Já os poluentes secundários são o resultado de reações dos poluentes primários com substâncias presentes na camada baixa da atmosfera e frações da radiação solar. Na saúde humana, causa desde irritação na garganta, nariz e olhos, até a morte. De acordo com o levantamento da Organização Mundial da Saúde, esse tipo de poluição já matou em todo o mundo mais que a AIDS e a malária juntas. No meio ambiente, os principais efeitos são chuva ácida, diminuição da camada de ozônio, escurecimento da atmosfera, efeito estufa, eutrofização. Além da saúde do homem e do impacto no meio ambiente, a poluição atmosférica também atinge os animais. No país, a legislação que trata do tema é a Política Nacional do Meio Ambiente e diversas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. Destaque para a Resolução 3 de 1990, que dispõe sobre padrões de qualidade do ar. O Índice de Qualidade do Ar define o limite máximo para a concentração de determinado poluente na atmosfera, com o objetivo de informar a população sobre a qualidade do ar em uma determinada região. Conservar a qualidade do ar é responsabilidade de todos. Ar puro e limpo, benefícios para todos. Para falar sobre qualidade do ar, eu converso agora com Evangelina Vormitag, médica patologista clínica e diretora executiva do Instituto Saúde, e com Edis Milaré, procurador aposentado e especialista em meio ambiente. Sejam muito bem-vindos aqui ao Preservar a Lei, mas antes a gente vai assistir a um vídeo do Instituto Saúde e Sustentabilidade. Vamos ver. Este lugar, ser dinâmico, é minha casa. Entre suas paredes, portas e janelas eu me edifico. Um lugar que me dá força, acolhimento, mas que também precisa de cuidado. A poeira, que cobre as folhas, os móveis e o chão, forra essa casa com um temor invisível. Estamos sufocando. Dia a dia, pó a pó, pouco a pouco. Uma massa densa que invade a casa e nos faz reféns das perguntas que não queremos responder. Por que sempre tão sujo? De onde vem tudo isso? A casa urge. Não adianta passar esse pano. É preciso cuidar, botar ordem, abrir espaço para recuperar, fazer respirar. Doutora Evangelina, a gente citou aí duas fontes, né? Os gases emitidos pelos transportes, também pela indústria. Mas, afinal, de onde vem toda essa poluição? Na verdade, no Brasil, nós temos algumas fontes de emissões principais. Como você mesmo já disse, o setor de transportes é um, energia é outro, mas nós não podemos esquecer das queimadas na Amazônia e no Centro-Oeste também. Não só nesses dois lugares, mas esse é onde ocorre a maioria das queimadas. Também ocorre no Sul e no Sudeste. Para você ter uma ideia,
tanto nas grandes metrópoles quanto nos locais de queimadas, os níveis de poluição são altos. Os de queimada chegam até a níveis da China, como na China, que é o país que tem talvez a maior poluição atmosférica. Então, nós estamos diante, sim, de uma situação importante de poluição do ar, com grande agravamento sobre a saúde nesse sentido. Doutor Edis, qual a legislação que o Brasil tem sobre esse assunto? Nós temos aqui no Brasil uma legislação razoavelmente eficaz. Eu digo razoavelmente eficaz por conta de ainda não termos um diploma legal específico que reúna todas as normas esparsas e pulverizadas aí que são editadas via de regra pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é o nosso CONAMA, não é? A nossa experiência legislativa na matéria começa na década de 70, mais especificamente com a edição do segundo PND, do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, por meio de uma lei, a Lei 6.151 de 74, que depois foi secundada por uma lei estadual, a Lei Paulista 997 de 1976, que instituiu um sistema de controle da poluição ambiental. Tanto segundo o PND, aquela lei que o criou, quanto a Lei Paulista passaram a tratar exatamente disso, ou seja, de um sistema versando sobre a qualidade e monitoramento do ar. Seguindo essa ordem, então, tivemos em 1981 a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981, e que estabeleceu entre os seus instrumentos de gestão, logo em primeiro lugar, o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. Dentre os padrões de qualidade, lógico, estão os padrões de qualidade de água, estão os padrões de qualidade do ar. Depois de 81, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, nós tivemos promulgada a Constituição de 1988 e que, em várias passagens, estabeleceu uma forma de gestão da qualidade ambiental, especificamente no que é de interesse para o momento da qualidade do ar. Eu quero lembrar da resolução CONAMA, que foi muito importante, é um ponto, um marco legislativo importante, da resolução CONAMA 05 de 1989, que depois de quase 20 anos, ela foi atualizada por uma outra resolução, também CONAMA, 491 de 2018, e que foram responsáveis pela criação do Programa Nacional de Controle da Poluição do Ar, o conhecido PRONAR, que estabeleceu 2 tipos de padrões de qualidade do ar. Então, basicamente, são esses os monumentos legislativos, vamos chamar assim, a respeito da matéria, não é? E que dividiu, vamos dizer assim, em termos de limites máximos de poluição, a atuação em tipologias de fontes, que a doutora Evangelina parece já ter focado essa questão, agrupando essas fontes em fontes fixas, né, e em fontes móveis. Então, basicamente, esse é o quadro legislativo que se nos apresenta para o enfrentamento da questão. Doutora Evangelina, vamos falar de saúde? De que forma que esse perigo aí invisível afeta a saúde das pessoas diretamente e indiretamente, né? Esse é invisível mesmo, às vezes é difícil de convencer as pessoas de que nós temos um ar tóxico que respiramos, né? Mas o efeito em saúde é muito grave. A poluição do ar hoje ela é o terceiro fator de risco evitável, quer dizer que poderia se evitar para causar adoecimento e mortes por doenças crônicas não transmissíveis. Ele só perde para o tabagismo e a dieta de má qualidade. Além disso, ela por si só, o ar tóxico por si só e por alguns poluentes, ele é considerado uma substância cancerígena. Então, hoje, nós temos muito claro na literatura científica, desde a década, principalmente de 80, quando se começaram os estudos, do efeito da poluição do ar na saúde das pessoas. Tendo, inclusive, há 2 semanas, a Organização Mundial de Saúde reviu os padrões de qualidade do ar e os classificou de uma forma muito mais restritiva do que se conhecia
em 2005, quando foi publicado o primeiro guia de qualidade do ar pela Organização Mundial da Saúde, trazendo à tona os seus efeitos sobre a saúde. Nós temos como efeitos principais, nós temos tanto os efeitos respiratórios, que são mais óbvios, porque nós respiramos o ar tóxico, mas existem poluentes que, ao serem respirados, eles entram na circulação sanguínea, que é um material particulado muito fino, eles entram na circulação sanguínea, causando uma série de efeitos sistêmicos nocivos à saúde. Então, 80% dos efeitos da poluição do ar tóxico é sobre o sistema cardiovascular. E o Instituto Saúde e Sustentabilidade, com a ajuda do Ministério Público Federal, realizou um levantamento sobre as condições do monitoramento da qualidade do ar no Brasil, previstas no Programa Nacional de Controle e de Qualidade do Ar, o PRONAR. Como resultado, o levantamento revela que das 27 unidades federativas, 20 não realizam o monitoramento ou deixaram de realizar ou realizam de forma ineficiente. E a pergunta vai para a doutora Evangelina: qual a importância de medir a qualidade do ar e qual a eficiência do PRONAR? Muito obrigada pela pergunta, é importante. Na verdade, o PRONAR ele foi parcialmente cumprido. Ele determinava que, uma das determinações dele é que os estados deveriam implementar o monitoramento de qualidade do ar. Isso era incumbência dos estados, mas isso não foi cumprido, como mostra a pesquisa, que apenas parte das unidades federativas o fazem, e fazem, vamos dizer, mais ou menos na região sudeste seria, vamos dizer, um monitoramento mais efetivo. Nós temos apenas cerca de 300 estações, dessas quase 200 ativas, as outras inativas. Para se ter uma ideia, o estado de São Paulo tem quase o tamanho da Europa e a Europa tem cerca de 10 mil estações e nós temos cerca de 200 estações de qualidade do ar. É como se fazer o diagnóstico de uma doença. Se nós não temos o dado, se nós não temos o diagnóstico, nós não podemos tratar essa doença, ou seja, não podemos tratar do ponto de vista de gestão, né, as emissões desses poluentes e controlá-lo ou diminuir as emissões a partir do momento que nós não temos os dados de qual é a concentração de poluentes. A qualidade, o monitoramento nos traz o dado de qual é a concentração de poluentes presente, né, naquele local e naquele momento. Então, só a partir daí se pode, de fato, fazer uma gestão, ter ações efetivas para que se diminua e acompanhe esse monitoramento, além da importância de dados históricos, pesquisa, etc. A evidência do monitoramento, a concentração de poluentes, vai nos mostrar o seguinte: se nós temos um nível de poluente acima ou dentro do que é preconizado para o ser humano respirar para salvaguardar a sua saúde. Essa deveria ser o objetivo maior a partir do monitoramento, que não acontece em vários estados. Doutor Edis, o que falta para o PRONAR cumprir o seu papel? Até mesmo na legislação isso está previsto, né? Perfeito. Na verdade, a legislação aplicável à matéria não pode prescindir, lógico, né, de critérios e parâmetros técnicos. Infelizmente, em linha com o que acaba de ser dito, né, a gestão pública ou monitoramento é extremamente frágil em nosso país, né? Poucos são aquelas unidades que têm um trabalho nesse sentido, o que leva a que a legislação, que vem sempre a reboque da evolução científica, né, ela também não se mostra ainda à altura daquilo que nós gostaríamos de verificar. Então, é por isso que, na minha fala anterior, eu até falei um pouco além do que seria talvez necessário, mas eu quis fazer apenas um esforço histórico muito rápido a propósito dessa legislação, e não chegamos ainda àquilo que me parece ser o ideal em termos de implementação. Bom, Preservar a Lei faz uma pequena pausa, a gente volta já.
Clara Leite está de volta e o assunto hoje, qualidade do ar. Uma grande inimiga da qualidade do ar são as queimadas. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o Brasil encerrou 2020 com o maior número de queimadas em uma década. Foram mais de 220 mil focos. Vamos assistir a um depoimento recente sobre essa realidade que assola o Cerrado todos os anos. Vamos ver. O projeto Transcerrado, Pedalando pela Preservação e pelo Desenvolvimento Sustentável, é uma iniciativa do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, e trata-se basicamente de um programa que nós criamos no Instituto para a promoção de expedições científicas usando a bicicleta como meio de locomoção dos pesquisadores. O projeto veio na sequência de um primeiro que o IPAM promoveu em 2017, quando pesquisadores do Instituto percorreram 1.200 quilômetros de um trecho não asfaltado da rodovia Transamazônica, para avaliar as mudanças na região nos últimos 25 anos. Os dados que o IPAM tem, por exemplo, mostram que, em média, queima-se mais de 6 milhões de hectares de cerrado todo ano. Isso é mais ou menos 45 vezes o município de São Paulo ou 10 vezes o Distrito Federal. O cerrado, portanto, está literalmente ardendo. E é uma consequência do uso do fogo de forma indiscriminada, ilegal, a transformação muito rápida do bioma, especialmente em pastagens. Enfim, nós temos um grande problema de prevenção de incêndios que deve acontecer permanentemente no Cerrado. Saindo do quilombo de Forte, indo em direção ao Alto Paraíso, mas o que a gente vê é muito das formações rochosas e montanhosas aqui da região queimadas. Vários aqui nessa região relatam perdas na lavoura, milho queimado, a estaca de cerca de gado também se perdeu, o arame fica cozido com o calor do fogo. Então é um prejuízo que é difícil avaliar, mas precisa ser avaliado. Sem isso, parece que o custo desse incêndio no Cerrado não é contabilizado e ele é bem alto. Doutora Angelina, a gente ouviu aí, né, a expedição de pesquisadores, cientistas, de bike pelo Cerrado, fazendo essa inspeção, infelizmente, com essas paisagens nada agradáveis, de fogo, de queimada. Existe algum levantamento dos prejuízos que as queimadas causam no Brasil? Sim, existe, inclusive com efeitos sobre a saúde. Acabou de ser publicado no Lancet Planetary Health, que é uma revista bastante importante sobre saúde, sobre os efeitos nas queimadas em todo o Brasil. O número de acometimento de crianças, idosos, em todas as regiões e durante 10 anos. Existe sim, isso é bem monitorado. Existem grupos que trabalham da Fiocruz, como a doutora Sandra Racon, ou o IPAM, como foi citado, que estudam isso, inclusive os efeitos da saúde nessa região. O professor Paulo Artacho estuda também. E, assim, é estarrecedor a situação das queimadas e os efeitos que existem sobre a saúde, como eu já citei antes, em níveis iguais a pior qualidade de ar que nós temos no mundo, a níveis iguais da China. E esse poluente, o material particulado, que é gerado nas queimadas, tanto na região norte como centro-oeste, esse poluente vem para a região sudeste. Então, transfronteiriço, eles ultrapassam a região, e não é só a região sudeste, eles ultrapassam outros países na América do Sul. Então, é muito grave o efeito, porque o efeito não ocorre só localmente também. Doutor Edis, o Paulo Moutinho, que é o cientista da expedição, ele falou aí sobre a queimada legal. Em quais situações essa queimada é legal, ela é permitida? Nós temos as chamadas áreas de preservação permanente, não é?
E no caso específico da Amazônia, nós só podemos utilizar 20% de cada propriedade. Então, se você se adstringir àqueles 20%, né, você está praticando alguma coisa que pode até não ser moral, mas que é legal, né? Se permite, na região sudeste, a restrição não chega a tanto, nós sabemos que é de 20%. Executado dentro desse permissivo legal, não há o que se discutir, pelo menos, como eu disse, em termos de legalidade. Doutora Evangelina, existe algum tipo de iniciativa que pode vir de encontro a solucionar esse problema da queimada aqui no país? Olha, nós estamos construindo juntos, que eu digo, porque são as organizações da sociedade civil, as ONGs, também os órgãos de meio ambiente, a indústria principalmente, mas no Congresso, uma política nacional de qualidade do ar, que é exatamente o que o doutor Edson disse que nós precisamos. Nós precisamos ter um marco legal, real, verdadeiro, com sanção, que possa ter atuação, porque hoje o que nós temos são as resoluções CONAMA, inclusive o PRONAR é uma resolução, acabam não tendo efeito, não tem sanção, então não é implementado, nada acontece. Nós precisamos de uma lei, e isso está em tramitação no Congresso, já passaram por 2 comissões de aprovação, e o que nós gostaríamos de atingir é justamente juntar todo esse arcabouço. E os padrões de qualidade do ar que o Dr. Edson também citou no início, eles estão tão desatualizados, embora exista a pretensão de chegar aos níveis da OMS, que são os níveis de proteção à saúde, a resolução foi aprovada sem prazos para que isso ocorra. Então, ela é ineficiente. Por conta disso, há uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, apresentada pela PGR, justamente que a resolução ela não é ineficiente, nem do ponto de vista protetivo do ser humano, da vida humana, e nem ao meio ambiente. Vamos falar agora sobre o crime de provocar queimadas. O que diz a lei aí de crimes ambientais? A lei dos crimes ambientais, claro, né, tem dispositivos específicos que regulamentam a questão, mas, infelizmente, Andréia, o que a gente tem visto é que a implementação, eu não canso de repetir isso, a implementação, principalmente nos últimos tempos, está deixando muito a desejar. Não adianta se ter um arcabouço legal extremamente importante, bem estruturado, ou como esta lei da Política Nacional de Proteção do Ar, que a doutora Evangelina faz referência, né? Isso é importante? Lógico que é importante. Eu advogo a necessidade de uma lei nesse sentido. Mas não adianta de nada termos uma legislação penal ambiental que estabeleça sanções bastante exasperantes em termos criminais, se não tivermos implementação. E é isso que tem falhado, né? Doutor Edson, se uma pessoa for flagrada provocando queimadas, de fato, ela pode ser presa? Pode ser presa. Você sabe que a legislação penal hoje, ela só estabelece a pena privativa de liberdade em raríssimos casos. Via de regra, ainda que a pessoa possa ser presa em flagrante por estar cometendo um ilícito, na verdade, ele vai responder em liberdade mediante o cumprimento das chamadas penas alternativas. Isso como regra. Daí que a prevenção, esta sim, a prevenção é a melhor, quando não a única solução. Como é que eu vou falar em aplicação de uma sanção penal quando eu penso no seguinte: imagine um episódio de poluição tipo Fukushima, né, em que milhões de pessoas são atingidas, né, ou então, num caso em que por emanações nucleares, um número extremamente expressivo de pessoas é atingido, né? Como é que você vai identificar a fonte? Em casos certos e determinados, tudo bem, mas via de regra, para você identificar a fonte de poluição aérea, de bacias aéreas, é uma coisa muito complicada, né? Como é que você vai identificar, não só a fonte, mas como é que você vai identificar as vítimas?
que às vezes são milhares ou milhões de pessoas, né? E qual é o grande entrave? A dificuldade de valorar. Como é que você vai valorar um episódio decorrente de danos provocados por alterações climáticas ou por poluição atmosférica? São todos fatores que, reunidos, contribuem para a não punição. Então, é por isso que digo e repito sempre que a prevenção, no caso, se não a melhor, não é? Se não a melhor, e eu acho que é a melhor, né? Uma das coisas que mais se deve perseguir em termos de uma efetiva implementação de tudo isso que está exposto aí nos comandos legais. Há quase 6 anos, o Brasil assinou o Acordo de Paris. A iniciativa gerou vários compromissos de vários países para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Uma das metas do Brasil à época era de alcançar emissão zero carbono até 2050. Doutor Edis, o que diz esse Acordo de Paris e qual é a sua importância? Será que a gente chega nessa meta aí? O Acordo de Paris preconiza para que haja o mínimo de sustentabilidade e até possibilidade de vida na casa comum, né? Que não se ultrapasse, se possível, e se consiga ficar aquém do 1,5 graus, né, em termos de alteração ou mudança climática, né? Então, este é o principal ponto que se advoga em que os países devem juntar seus esforços numa verdadeira cruzada para ultrapassar esse limite, né, que teria como marco 2050. Eu fico muito feliz, por um lado, em verificar que há uma predisposição, parece que global, de se bater nesta tecla, mas, ao mesmo tempo, eu leio hoje, nos jornais que aí estão à nossa disposição, que o Brasil está pedindo 20 bilhões aí de empréstimos ao BNDES para implementar o seu parque de termoelétricas, munidas, vamos dizer assim, municiadas por carvão mineral. Quer dizer, isso aí está na contramão daquilo que se pensou em Paris em 2015 e aquilo que nós queremos implementar agora na COP26. Doutora Evangelina, meta alcançar aí emissão zero de carbono até 2050, uma meta ambiciosa. A gente está no caminho certo? Falta muita coisa ainda. Falta. E o último relatório do IPCC mostrou que nós já vamos sofrer nos próximos 50 anos todas as consequências, mesmo que hoje a gente decidisse emitir zero de gás efeito estufa, nós ainda experimentaríamos. Ou seja, teria que ser praticamente imediato, e ainda não há conscientização, como acabou de citar o doutor Edis. Nós estamos completamente na contramão dos países que já entendem o efeito da mudança do clima. É a maior ameaça da humanidade que nós estamos vivendo, é a mudança do clima. E no Brasil nós estamos aprovando as termoelétricas a toque de caixa, infelizmente usando o combustível fóssil, que é justamente na contramão do que outros países estão fazendo, banindo o combustível fóssil. Então, eu não sei o que a gente vai precisar mais para as pessoas entenderem se a gente vai ter esse tempo ou não. Nós já estamos sofrendo as consequências, mortes por conta da mudança do clima, muito além do que já nós poderíamos arcar com isso. Nós e o planeta, né? Pois é. Bom, e é assim que a gente encerra aqui o programa. Agradeço a participação de vocês. E é isso, gente. Preservar a Lei fica por aqui. Acompanhe nossa programação no site da TV Justiça e no nosso canal no YouTube. Até a próxima!